Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o debate da Bandeirantes para a Prefeitura de São Paulo, que aconteceu ontem entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Isso gerou ali um desespero completo da mídia, porque eles estão tentando de qualquer maneira sanar os danos gerados ali à imagem do Ricardo Nunes, que consequentemente irá respingar no Tarcísio de Freitas, e escalaram ali o chorume da mídia tradicional brasileira, entre eles a Andresa Matais, aquela mesma que inventou a dama do tráfico e que depois foi demitida do Estadão e que se veio depois à tona ali supostas denúncias de que ela, em tese, teria ali assediado funcionários para escrever a matéria, insinuando que uma pessoa que não devia nada à justiça no momento que visitou uma das pastas do governo Lula, acabou dizendo ali que ela era a dama do tráfico de drogas, que ela estaria supostamente conectada ao Comando Vermelho e que o Partido dos Trabalhadores sabia disso e levou essa criminosa para dentro do governo para poder dialogar com essa pessoa. Isso já caiu por terra, a gente já viu. A credibilidade que a Andresa Matais tem é a mesma que o Bolsonaro tem, é a mesma que o Gustavo Gaia tem, ou seja, de nada, de um lixo, como ela inclusive se mostrou sendo como profissional. E a gente viu que a mídia tradicional está desesperada em relação ao que aconteceu no debate de ontem. Por quê? Primeiro, apagão em São Paulo já há mais de 70 horas, várias casas, e bairros ainda estão com a energia não totalmente restabelecida. A Enel disse que não tem um prazo legal, ou melhor, um prazo estabelecido para quando é que irá normalizar a situação de todas as pessoas. Gente que tem comércio perdendo ali as coisas que estavam na geladeira, gente que que tinha comida em casa perdendo a comida da geladeira, pacientes doentes precisando ali de utilização de energia elétrica para manter alguns aparelhos funcionando, sobre o risco de perder a sua própria vida, e várias histórias inclusive têm surgido à tona aí. E no debate ontem, quem assistiu o debate viu que claramente o Ricardo Nunes estava nervoso, estava gaguejando e não tinha preparo para o debate de ontem. Eu acho que essa situação foi tão inesperada para ele do que aconteceu em relação à chuva de São Paulo, que ele não imaginava que uma eleição que em tese estaria tão fácil para ele poderia escorrer pelos seus dedos. O próprio entorno do Ricardo Nunes reconhece que essa questão do apagão tem gerado um impacto negativo à imagem dele e tem tentado sanar o problema. Só que a solução que eles arranjaram é dizer que a culpa da falta de energia em São Paulo e da agência de energia que é de São Paulo, né, da empresa de energia que é de São Paulo, é do governo federal, é do presidente Lula, é do ministro das Minas e Energia, é do Guilherme Boulos, mas não é dele. Isso ficou, inclusive, vergonhoso no debate, quem assistiu percebeu isso. O Guilherme Boulos encurralou o Ricardo Nunes em mais de uma oportunidade, chegou a desafiá-lo, inclusive, para abrir o seu sigilo bancário, já que ele disse que não deve nada, que não tem nada ilegal atrelado ao seu nome. Admitiu que teria recebido, sim, ali cheque de o suposto esquema das máfias envolvendo ali desvio de dinheiro público em São Paulo. Ele disse que não tem como ter o controle de todo o dinheiro que entra na empresa dele, e talvez seja uma das primeiras vezes que ele admite ali o suposto envolvimento dele com esse esquema que roubava dinheiro do estado de São Paulo, do estado brasileiro, da cidade de São Paulo, né, para ser bem específico, e do povo brasileiro e do povo de São Paulo, para ser mais específico ainda. E aí muita gente tem questionado como é que foi o resultado do debate. Quando você vai para a internet, quem assistiu o debate, né, quem minimamente assistiu o debate, viu que o Boulos ganhou, eu diria que de lavada. Mas até o grupo O Globo, que tem passado pano para o Ricardo Nunes, que tem ignorado praticamente essa situação toda aí que está acontecendo em São Paulo. Eu até citei para vocês, não sei se foi aqui na Revista Fora ou se foi lá no meu canal Historiador, que se o prefeito de São Paulo fosse de esquerda, o jornal Hoje estaria sendo apresentado das ruas de São Paulo num caos. O Jornal Nacional estaria sendo apresentado à noite, na escuridão, no breu de alguns bairros de São Paulo. Em outras regiões apareceria ali repórteres entrevistando donos de restaurantes, de bares, de supermercados, de açougue, dizendo que perderam tudo ali por causa da negligência do governo de esquerda daquela cidade de São Paulo. Seria completamente diferente do que está acontecendo agora com o Ricardo Nunes. Eu até já expliquei para vocês em algumas oportunidades e vou dizer de novo. Por que a mídia não está batendo tanto no Ricardo Nunes, neste caso especificamente da Enel e do apagão que está acontecendo em São Paulo? Porque se bater no Ricardo, vai automaticamente bater por correspondência no Tarcísio. E como o Tarcísio já foi escolhido como o sucessor que irá
concorrer a cargos importantes no futuro pela direita liberal, porque agora o Tarcísio deixou de ser bolsonarista, virou só liberal, né? Pela direita liberal, porque ele é radical, mas é moderado, né? Acredito que é porque ele só tortura, mas não mata. Acredito que é porque ele é só machista, mas não misógino. Acredito que é porque ele é só homofóbico, mas não racista, né? Talvez por isso que o pessoal fala ali, ele é radical, ele é bolsonarista, mas é moderado. Ele é radical, mas ele é moderado. Acho que por causa dessa lógica que eles tentam trazer, pelo menos essa é a minha análise, pelo menos, né, do que a gente está enxergando aqui, do que está acontecendo. E aí eles não vão bater no Tarcísio por conta disso. Mas até o Globo reconheceu que o Boulos venceu o debate. Fizeram ali uma votação entre os colunistas atribuíram uma nota ali, avaliada em cada categoria, né, em relação a cores aqui, uma nota que vai de 1 a 5. E o Guilherme Boulos, no total, teve uma média de 3,6 e o Ricardo Nunes teve uma média de 2,6. Aí quando você passa para o veículo que é controlado por instituição financeira, que é controlado por um banco, que é um veículo porta-voz do mercado financeiro, que é o UOL, aí o resultado é completamente diferente. Primeiro que pegaram a desequilibrada da Andresa Matais, tá? E quando eu tô falando que ela é desequilibrada, não se trata de ser desequilibrada porque é uma mulher não, tá? É especificamente o caso da Andresa Matais. Ela não tem controle emocional, ela não consegue fazer o trabalho dela profissionalmente, assim como a própria Vera Magalhães mostrou também que quando tem na frente dela uma pessoa que é de esquerda e que ela não gosta, ela não consegue manter o profissionalismo, não consegue manter o controle emocional, porque ela fazia caras e bocas, né, mostrando o tempo inteiro o desconforto dela com o Guilherme Boulos ali, mostrando um completo despreparo, uma completa falta de profissionalismo e revelando aquilo que todo mundo no Brasil sabe, mas que antes disfarçava um pouquinho mais, mas agora não disfarça. E aí o que é que aconteceu? No UOL, eles escalaram a Andresa Matais, escalaram o Leonardo Sakamoto, escalaram o Matheus Piconelli, escalaram a Raquel Landim, escalaram o Ronilson Pacheco e escalaram o Thales Faria para fazer ali uma análise de como é que teria sido o debate. E chega a ser patético, meu amigo. Quando você lê aqui, por exemplo, a análise da Andresa Matais, que chegou a dizer que Guilherme Boulos incorporou o Pablo Marçal. O Guilherme Boulos incorporou o Pablo Marçal, se mostrou descontrolado por alguns momentos e que, inclusive, segundo ela aqui, quem teria vencido o debate teria sido o prefeito de São Paulo, que mostrou tranquilidade, que mostrou um preparo muito maior e que mostrou uma qualidade para poder participar do debate. A Andresa Matais, ela é tão desqualificada que ela até publicou a matéria incorreta, atribuído ali à eleição da Marta Suplicy em 2014, quando foi eleita senadora. Como se ela tivesse sido senadora pelo MDB, e aí o UOL teve de fazer uma errata, falar, não, a Andresa escreveu errado. Na verdade, quando ela foi para o MDB, ela já era senadora. Olha que interessante, tá? Essa é a Andresa Matais. E quando você vai ler o Leonardo Sakamoto e o Thales Faria, eles fazem aqui uma análise bem coerente. O Matheus Piconelli faz uma análise meieira aqui na minha análise. A Raquel Landim é outra que segue a linha da Andresa Matais, né? A Raquel Landim diz que como é que ela fala? Ela diz que o Guilherme Boulos mostrou muita agressividade, desequilíbrio e que, inclusive, por alguns momentos chegou até a intimidar o Ricardo Nunes, indo pra cima do Ricardo Nunes, ao passo de que o Ricardo Nunes teve de repreender o Boulos dizendo o seguinte: você não vai me intimidar. Eu vim da periferia, do Parque Santo Antônio, não tenho medo de nada, só de Deus, diz o Ricardo Nunes ali, né? E aí ela fala o seguinte no final da análise dela aqui: Boulos pareceu agressivo e provavelmente pode ter aumentado sua rejeição, que já está em 58% conforme Datafolha. Datafolha, veículo de pesquisa também ligado ali ao Grupo Folha de São Paulo, tá? Eu não duvido de pesquisa eleitoral, eu não gosto de entrar nessas teorias, mas quando a gente fala sobre os interesses do mercado financeiro, meu amigo, a gente não pode duvidar de nada. Por quê? A própria Folha, durante a semana, isso aqui é um material que está na coluna lá da Mônica Bergamo, ela revelou o seguinte aqui, ó: líderes de direita priorizam derrota de Boulos para evitar novo Lula. Candidato pode ter no futuro a mesma identificação com setores da sociedade que hoje tem o petista como referência, avalia dirigente. A derrota de Guilherme Boulos nas eleições municipais de São Paulo é uma meta que está mobilizando alguns dos principais quadros de partidos como PP e PL. Embora o prefeito Ricardo Nunes adote a estratégia de municipalizar o debate, as razões dos líderes dessas legendas é nacional e de longo prazo. De acordo com dirigentes dos partidos, Boulos é um dos raros quadros da esquerda com potencial de se transformar em uma liderança com forte apelo popular como Lula.
Ou seja, eles não podem deixar o Boulos se criar. Por quê? O Boulos é jovem, o Boulos tem vivência no movimento social, o Boulos tem clamor social em categorias importantes dentro do debate da esquerda, e ele, se conseguir adequar o discurso em alguns temas, ele vai conseguir ter sim o clamor que o presidente Lula tem com algumas camadas. Algumas pessoas já apontam o Boulos como sendo o sucessor do Lula dentro do próprio campo da esquerda. Outras pessoas dizem que não, que esse sucessor ainda vai surgir, mas a própria direita hoje já reconhece que o Boulos é uma, entre aspas, ameaça para o futuro deles. Por quê? Porque se o Lula conseguir emplacar, por exemplo, o Boulos como sucessor, meus amigos, o Boulos é jovem, ele vai ter muito tempo para atuar na política, ele vai ter muito tempo para continuar fazendo o trabalho que ele tem feito na coisa pública, e isso é o que preocupa as instituições financeiras, o mercado financeiro, né, a mídia tradicional brasileira e as elites brasileiras, porque o Lula, assim como o Boulos, representam uma ameaça para essas pessoas. E aí o que é que eu acho que vai acontecer a partir de agora? A gente vai ver aí situações mais esdrúxulas, onde a tal mídia tradicional irá defender abertamente o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, como aconteceu na CBN, como a gente viu na semana passada, porque se o Nunes cair, o Tarcísio cai. E a Globo, a Folha, o UOL, o mercado financeiro não querem isso. Eles estão unidos contra o Guilherme Boulos. Para quem está achando que o Boulos está lutando só contra o Tarcísio, só contra o Ricardo Nunes, tá aí a prova, meus amigos. O Boulos está lutando contra todo o sistema. Por isso que, se você é de São Paulo, não duvide em quem você deve votar no segundo turno das eleições. Consiga cada voto que você puder para o Guilherme Boulos, para que a gente possa derrotar não só o Ricardo Nunes, mas também o Tarcísio de Freitas e os veículos da grande mídia tradicional, que precisam ser confrontados. É por isso que é importante que vocês fortaleçam veículos como a revista Fórum, como o meu canal também, e outros veículos da mídia alternativa aí, para que a gente possa pautar o debate e evitar que situações como essa que o UOL faz, como a que a CBN fez a semana passada, continue acontecendo. O desespero deles é que eles já sabem que nos próximos dias a pesquisa vai mostrar uma pequena queda do Ricardo Nunes e um crescimento do Guilherme Boulos, e que, dependendo da estratégia do Boulos, do Lula e de como é que vai estar a situação, se pode conseguir sim vencer o Ricardo Nunes. É uma missão difícil, não é impossível, mas é difícil. Mas é sim possível que o Guilherme Boulos vença o Ricardo Nunes, e a mídia tradicional está desesperada por conta disso, tá bom? Grande abraço para vocês, deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer ainda durante essa semana, e quanto é que você acha que o Guilherme Boulos vai crescer na próxima pesquisa. Compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!